Queridos irmãos e irmãs, a igreja em toda a terra se reúne nesta noite para celebrar o nascimento do seu Salvador. Deus se fez homem e quis nascer como um pequeno bebê e assim se manifestar aquelas primeiras testemunhas, Maria Santíssima e os pastores, sob a supervisão, sob a custódia, sob a guarda de São José. O texto do Evangelho que nós lemos nos diz: enquanto estavam em Belém. O nome Belém significa casa do pão. Ou seja, enquanto estavam na casa do pão, chegou-nos o alimento. Aquele que disse de si mesmo: eu sou o pão da vida, a minha carne é verdadeira comida, o meu sangue verdadeira bebida. Quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não terá a vida. Este nasce e é colocado numa manjedoura, ou seja, numa cocheira, o lugar onde os animais comem. E ali é depositado justamente para que nós possamos, pela fé, nos alimentar dele. Pela fé nos nutrir dele. Ele que é o nosso pão. O pão é não apenas o símbolo do alimento, mas é o símbolo do mais rudimentar, do mais básico de todos os alimentos. Aqui no Brasil, o pão não é propriamente a base da nossa alimentação. Quando nós nos queremos referir a essa base, nós falamos do arroz e do feijão. O pão, em outras culturas, em outros povos, e ali aonde Jesus nasceu, é, por assim dizer, a base. É o que há de mais fundamental. Ou seja, ele é o nosso pão. Ele é o nosso alimento mais fundamental, é a nossa necessidade mais básica. Ele é aquele que nós precisamos mais do que da nossa necessidade mais rudimentar. Ele se fez homem justamente para que nós pudéssemos nos aproximar dele. O texto diz: enquanto estavam em Belém, completaram-se os dias para o parto, e Maria deu à luz o seu filho primogênito. Ela o enfaixou e o colocou na manjedoura. Ela o enfaixou. Como era costume fazer antigamente? As mães enfaixavam os filhos com uns paninhos. Ela o enfaixou porque também não havia nada mais rico com que envolver o seu corpo. Ela o enfaixou porque era o mais básico daquilo que se fazia. E ela o colocou numa manjedoura, como dissemos, pois não havia lugar para eles na hospedaria. O texto começa dizendo que foi feito um grande recenseamento em toda a terra, em todo o Império Romano. É uma informação, inclusive, que aparece apenas aqui, apenas na Bíblia. E justamente durante esse grande evento, era natural que não houvesse lugar para eles ali, na hospedaria. Por causa do recenseamento, havia muitos
forasteiros no lugar. Não havia lugar para eles. E por isso, eles descem à parte inferior da casa, a uma gruta, muito simples, muito pobre. E ali, naquele lugar tão pequeno, tão estreito, com alguns poucos animais que escapavam do frio. No presépio nós sempre vemos o boi e o burro. Ali, naquele lugarzinho tão rudimentar. Deus feito homem, o Deus encarnado nasce ali. Quando nós olhamos para o presépio, o que nós vemos é uma cena de carência, de indigência, difícil de se ver. Uma mãe jovem, pobre, com seu esposo, jovem, pobre, e alguns animais. E no colo dela, Deus menino, que internece os nossos corações, que nos faz voltar àqueles sentimentos mais comoventes da nossa vida. O próprio Deus, como um bebezinho que rouba o nosso amor, que conquista a nossa atenção. Mas ali, naquele lugar assim, rudimentar, numa cena tão cheia de indigência. É importante que nós contemplemos este cenário, queridos irmãos. Porque ali, embora haja pobreza, embora haja indigência, ali não há tristeza. Ali é o centro do amor de Deus pulsando na terra. Ali é o lugar mais importante do universo, embora ninguém praticamente o saiba. Ali é o centro da redenção naquele instante. Aquela gruta pobre, com aqueles animais, São José, a Virgem, o menino, aquilo é a essência. Nós todos estamos vindo de um período muito difícil na história da humanidade. Estes 2 anos de uma pandemia que deixou o mundo devastado. Na ladainha de Todos os Santos, nós sempre dizemos a Deus que nos livre da peste, da fome e da guerra. Porque, em geral, essas 3 coisas se sucedem. Primeiro vem a peste. E a peste mata e traz consigo carestia, traz consigo pobreza, traz consigo miséria. Depois vem a fome. Ou seja, a dificuldade econômica, material, a dificuldade de levar a vida para frente. E, por fim, por causa da fome, a guerra. A sociedade começa a se convulsionar, começa a entrar em colapso. Ou seja, depois destes 2 anos de peste, de tanta mortandade, o mundo está devastado. Não há país que não esteja passando por crise econômica. Em todos os lugares, há tantas dificuldades.
decorrentes desse cenário catastrófico. E então nós chegamos ao Natal. E o Natal nos convida a olhar para o essencial. Maria Santíssima e São José não tinham praticamente nada. O menino Deus nasce na indigência mais absurda. Os primeiros testemunhas do nascimento do menino são os pastores, gente marginalizada daquele período, gente que era deixada literalmente de lado. Ou seja, há tanta pobreza, há tanta indigência, mas ali há o essencial, ao pão. Eles estão em Belém. É a casa do pão. Ali está o descendente de Davi, ou seja, ali está o Messias, que ao mesmo tempo é o próprio Deus feito homem, e ele é a essência. Quando nós passamos por situações em que as coisas acidentais, as coisas supérfluas ficam mais difíceis, em que os brilhos, em que a ostentação diminui, em que a gente precisa apertar os cintos, a gente precisa encolher o fôlego, em que a gente precisa prestar muita atenção naquilo que a gente consome, quando a gente chega numa situação de dificuldade, é preciso olhar para o essencial, é preciso olhar para Cristo. É preciso olhar para Cristo, e é preciso olhar para Cristo expresso através de nós. Ou seja, é preciso que nós reconheçamos Cristo naqueles que estão ao nosso lado, na nossa família, nos nossos amigos, naqueles com quem temos oportunidade de passar esses momentos. Não é verdade que tantas pessoas desapareceram nesse período, pessoas que hoje nos fazem falta, que nós olhamos e dizemos, meu Deus, vamos passar o Natal sem estas pessoas. Se nós tivéssemos oportunidade de passar um último Natal com elas, quanto nós não daríamos importância para esses momentos? Pois bem, nós precisamos enxergar Cristo em nós. Nós precisamos aproveitar os instantes em que passamos juntos com Cristo. E nós mesmos sentimos a alegria de perceber que nós podemos não ter tantas coisas, mas nós temos Cristo e nós temos nós. Nós temos Cristo e nós temos a companhia uns dos outros. Maria e José tinham Cristo e tinham-se a si mesmos. Maria e José tinham Cristo e tinham a presença dos pastores. Nós também temos Cristo e temos a oportunidade de termos as pessoas que estão à nossa volta. Isto é o essencial. Deus e o próximo, isto é o essencial. E quando nós olhamos para aquilo que é essencial, nós percebemos que talvez nós precisamos parar de correr, parar de ficar dispersos entre mil e uma coisas. Não é verdade que às vezes nós nos preocupamos com tanta vaidade, com tantas bobagens, há tantas coisas na nossa cabeça, há tanta ambição, há tanto desejo por aquilo que a gente ainda não tem, há tanto sonho, tanta cobiça, que a gente deixa de curtir aquilo que está na nossa mão. Se nós parássemos um pouco e entendêssemos que é possível, por exemplo, beber um copo d'água com gosto,
É possível estar com os outros com gosto. É possível dormir com gosto, é possível acordar com gosto, é possível fazer as coisas que a gente faz com gosto, sem dispersão, sem preocupações alheias àquilo que nós deveríamos estar atentos. Como nós, de fato, entenderíamos que, para nos fazer felizes, Deus nos deu tudo aquilo que nós já temos. Não é preciso tanta coisa. Não é preciso ser rico, não é preciso ter fama, não é preciso ter grandes bens, não é necessário ter grande projeção. Somos nós que somos imbecis. E nós ficamos nos frustrando, pensando em tantas coisas, imaginando tantos sonhos. A felicidade está dentro do presépio, não fora. Se Maria e José ficassem pensando no enxoval que eles não tiveram, na hospedagem que eles não puderam, no berço que eles não conseguiram, nas situações que eles não tiveram oportunidade de proporcionar, quanto aquele momento teria sido horrível, e, no entanto, foi um momento extremamente profundo. Por quê? Porque eles não apenas estavam olhando para aquilo que é essencial, mas eles estavam despreocupados com aquilo que é acidental, com as coisas que estão do lado de fora, com aquilo que não é importante verdadeiramente. Se o nosso coração tivesse menos ambições, se nós fôssemos menos complicados, e se nós amássemos aquilo que Deus nos deu, se nós fôssemos gratos por aquilo que Ele nos concedeu, se nós pudéssemos de fato curtir aquilo que já é nosso, aquilo que já está nas nossas mãos, aquilo que o Senhor concedeu para nós, com quanta ação de graças nós faríamos tudo. Mas nós somos tão murmurantes, nós reclamamos tanto, nós pecamos contra Deus, nós somos blasfemos. E ficamos a vida inteira sonhando com uma vida que não é nossa. E a igreja nos convida a entrar esta noite no presépio, para nos encontrarmos com aquilo que já é nosso, com o nosso presépio, com o lugar aonde Deus nos colocou, com a nossa vida. Qual é o teu presépio? Jesus vai nascer no presépio aonde Deus te colocou, não no presépio do vizinho. Qual é o teu presépio? Qual foi o presépio que Deus te deu? É lá que Ele vai nascer. É ali que Ele precisa verdadeiramente fazer com que tudo reviva, no meio da escuridão. E quando nós olhamos para o essencial, e deixamos de cobiçar aquilo que é acidental, aquilo que é supérfluo, é aí que o nosso coração se abre e nós conseguimos nos pacificar verdadeiramente com quem nós somos. As pessoas estão muito doidas. Elas não estão se importando tanto com Deus, tanto com Cristo, tanto com os outros. Não estão se importando tanto nem consigo mesmas. Elas estão vivendo um dia depois do outro, uma hora depois da outra, de uma maneira tão inconsequente, irresponsável, sem nem se darem conta do tempo que vai passando, da vida que vai escoando. E vão cometendo abomínios, vão fazendo coisas tão horrorosas, dizendo palavras agressivas, vão se comportando de modos abruptos, impróprios, vão cometendo burrices mesmo, jogando a vida fora, no lixo. Por quê? Porque desistiram já de viver. Elas não vivem.
a vida passa por elas, mas elas já estão mortas. Quando nós olhamos para a essência que é Cristo, e o brilho dele faz tudo virar noite, então todas as coisas externas se obscurecem. É justamente aí que, nascendo Cristo, nascemos nós. O Natal de Cristo é o nosso Natal. Nós começamos a olhar para a nossa vida de uma maneira mais realista, mais responsável, a querer escutar Deus, a querer fazer a sua vontade, a querer olhar para Ele como o guia de todas as coisas e nos colocarmos na sua mão. E aí, o nosso coração se desfaz de inimizades, desiste de fechamentos, deixa de lado prevenções inúteis, se simplifica, se solidariza, se confraterniza, se encontra. O nosso coração, de fato, se torna o coração de alguém que está vivo, que bate, que bombeia, que se preocupa, que é sensível. Não é à toa que as pessoas estão se esquecendo verdadeiramente do Natal. E talvez estão se preocupando demais com aquilo que não é o Natal, mas que é acidental no Natal. E por causa disso, estão deixando de nascer e se entregando a uma coisa que parece viva, mas é morta. Queridos irmãos, que os nossos olhos se voltem para Cristo, que nós entremos no nosso presépio. E aí, nós poderemos ter a possibilidade de nascer novamente e de descobrir que ainda hoje é possível, sim, celebrar o Natal do nosso Deus.